Boa noite, senhor telespectador. Seja bem-vindo ao Debate Livre na TV Zimbo, nesta terça-feira, 16 de abril de 2024. Desde o último domingo, 14 de abril, o país tem em vigor uma nova pauta aduaneira que, dentre as novidades, apresenta um incremento de 20% de direito aduaneiro para a importação de arroz, antes isento de encargos, 30% para o açúcar e 40% para o leite, produtos que vêm de uma taxa anterior de 10%. A nova pauta aduaneira tem como um dos objetivos a promoção do aumento e desenvolvimento harmonioso da produção nacional, de modo a concretizar paulatinamente a substituição das importações, o aumento e a diversificação das exportações e, correlativamente, o aumento de postos de trabalho e a melhoria das condições de vida da população. Os benefícios da nova pauta aduaneira é o tema do debate livre desta noite. Para abordarmos este tema, temos em estúdio Ângelo Silva, chefe do Departamento de Tarifas e Comércio da Direção dos Serviços Aduaneiros. Boa noite, seja bem-vindo ao debate da TV Zimbo. Boa noite, Leda. Boa noite também extensivo aos colegas de painel e também aos telespectadores da TV Zimbo. Ainda à minha esquerda, Tito Cambange, é advogado e fiscalista. Tem também obra publicada sobre esta matéria. Boa noite, doutor. Obrigada por juntar-se a nós esta noite. Muito boa noite, Leda. Boa noite aos meus colegas de painel. Boa noite também aos telespectadores da TV Zimbo. À minha direita, Luís Luquinda, representante da Câmara de Despachantes de Angola e é também empresário. Boa noite. Obrigada por estar connosco. Boa noite, Leda. Boa noite, colegas de painel e boa noite extensivo aos telespectadores da TV Zimbo. E José Severino, é o presidente da AIA, Associação dos Industriais de Angola. Obrigada por juntar-se a nós mais uma vez. É um prazer estar sempre consigo. Um abraço aos colegas e aos ouvintes. Faremos o melhor para levar boas mensagens, ok? Ângelo Silva, vou começar por si, porque é chefe do Departamento de Tarifas e Comércio da Direção dos Serviços Aduaneiros. Nós temos em vigor uma nova pauta aduaneira, fala-se muito e várias questões são levantadas em relação à entrada em vigor desta pauta, mas esta noite nós nos propomos olhar para os benefícios da mesma. Antes de olharmos propriamente para os benefícios desta nova pauta aduaneira, quero que nos diga que produtos sofreram alterações, pelo menos do ponto de vista de números e, sobretudo, aqueles que eu citei alguns na nossa nota introdutória, mas aqueles que fazem parte da cesta básica. Sim. Dizer que a pauta aduaneira foi aprovada a 3 de janeiro de 2024, portanto o diploma legal teve um período de vacatio legis de 90 dias, o qual efetivamente entrou o seu período de aplicação no dia 3 de abril do corrente ano. É um diploma legal que traz consigo diversas nuances a nível da política comercial do nosso país, na sua relação do comércio internacional e, de facto, temos aqui várias nuances. Partindo diretamente para a questão, eu, se calhar, iria olhar para a perspectiva que esteve na base para a alteração e a aprovação da pauta aduaneira. A primeira tem a ver com uma necessidade, uma exigência internacional que Angola, por ser um país que aderiu a convenções internacionais, deve fazê-lo. E tem a ver com a questão do sistema harmonizado de codificação de mercadorias. É um aspecto técnico, mas é importante, principalmente, só aqui para citar, ao nível das estatísticas internacionais, dos produtos que entram e saem do país, portanto, o fluxo de mercadorias ao nível do nosso território. E a nível interno também é aproveitado para poder conformar as políticas econômicas e aqui no âmbito do Plano Nacional de Desenvolvimento, alinhar a este plano que já existe, então fez-se esta alteração da pauta. Foi um processo que, ao nível técnico, foi abordado com grande parte dos operadores econômicos integrados nas associações econômicas e que culminou com a publicação do diploma. Tem-se estado... Desculpa, os operadores econômicos foram ouvidos, as suas opiniões foram tidas em conta
ou foi-lhes apenas dado a conhecer a decisão tomada e a entrada em vigor desta nova pauta? Os operadores econômicos foram ouvidos e tiveram a oportunidade de apresentarem as suas contribuições. E o que é que foi feito com as contribuições apresentadas? Muitas das contribuições, e deixe-lhe dizer que grande parte das contribuições que hoje se tornaram realidade com a publicação do diploma surgiram por parte dos operadores econômicos. Os operadores econômicos de forma individual e a maior parte deles de forma coletiva, nas associações que existem, propuseram muitas das propostas. Para além disso, houve também a concertação a nível do setor público, não é, dos departamentos ministeriais, e a perspectiva do que temos estado a ouvir do agravamento, principalmente de produtos como o arroz, tem a ver com toda uma visão que existe de que temos que fazer o paralelismo entre o que hoje é a produção nacional e qual é o diferencial e o fundamento da importação desses produtos. Deixe-lhe também já aproveitar, dizer que a pauta tem um mecanismo de isentar, portanto, tudo que considera-se como matéria-prima e insumos relacionados com a produção desses produtos, todos eles, portanto, é uma importação que, na verdade, hoje é operacionalizada com taxa livre ou taxa zero. Portanto, se fizermos a abordagem de forma isolada de um determinado produto, poderemos estar aqui a fazer, se calhar, um juízo e uma análise que pode não ser a mais assertiva, porque temos que olhar, de facto, para toda a cadeia que está relacionada com a importação e também com a produção, que no final é o que se pretende desses produtos. Vamos olhar para isto também. Tito Cambange é advogado e fiscalista. Que benefícios é que a entrada em vigor desta nova pauta aduaneira vai trazer para o país? Boa noite novamente, Leda. Boa noite. Deixe-me dizer que a grande razão de fundo que nós conseguimos vislumbrar com a entrada em vigor desta nova pauta, podemos verificar em duas dimensões fundamentais. Em primeiro lugar, com essa pauta nós vemos que ela consegue trazer uma visão protecionista daquilo que vem a ser alguns produtos nacionais, porque com a entrada em vigor desta nova pauta aduaneira, nós vemos uma grande proteção àquilo que vem a ser a produção nacional, com o fundamento de que nós devemos cada vez mais potenciar aquilo que vem a ser os produtores, os criadores de produção nacional, os produtores de bens e serviços nacionais, para que tenham a capacidade de gerar trabalho, gerar riqueza e gerar impostos aqui na nossa realidade. Uma outra dimensão fundamental é nós, durante largo período de tempo, nós estávamos a financiar economias estrangeiras. Como sabem, todos os Estados têm uma visão de competitividade. Nós estamos a competir na região. Quando digo nós estamos a competir na região, nós estamos a competir com a Namíbia, nós estamos a competir com a África do Sul, nós estamos a competir com os países vizinhos. Qual dos países consegue atrair mais investimento? Se nós queremos ter um país com crescimento e desenvolvimento sustentável, com que pilares fundamentais nós devemos fazer com que a nossa economia cresça ao ritmo ou à trajetória de crescimento da nossa população? Então, são com esses pilares fundamentais que nós devemos verificar que a produção nacional é um dos pilares, a elevação da produção nacional é um dos pilares fundamentais para nós conseguirmos atingir esses objetivos. E nós só vamos conseguir atingir esses objetivos se tivermos a capacidade de fomentar a produção nacional. Como é que se fomenta a produção nacional? É óbvio que nós temos que restringir a entrada de alguns produtos para a nossa realidade. Esta forma de restringir, através do aumento, através do incremento de alguns impostos, é uma realidade que é feita também na globalidade. Quais dos países praticam esta forma? Porque os países têm a realidade infraestrutural de Angola, Dr. Tito? Sim, esta aqui é uma pergunta interessante, na medida em que
A roda dentada já está inventada. Normalmente, o que eu tenho sugerido é, nos debates, fundamentalmente para países com as nossas especificidades, antes de nós adotarmos qualquer medida de política pública, o ideal é ver como é que alguns países implementaram determinadas medidas na fase em que estavam como o nosso país está. Não adianta imitar ou adequar uma determinada realidade, por exemplo, como a Noruega, como a Escócia, como a Finlândia, como a Dinamarca, aquilo são as melhores práticas, estão agora, imitar agora, mas não imitar quando estavam num período em que nós estamos agora. Nós temos de adotar as medidas, olhar para essas realidades, como é que esses países estavam na realidade em que Angola está. Então, só assim é que nós poderemos ter medidas verdadeiramente adequadas ao nosso contexto. E se nós olharmos para a realidade atual e tivermos a capacidade de olhar para as infraestruturas, e a pergunta da Leda é muito inteligente, olhar para as infraestruturas que nós temos, olharmos para a capacidade, e aí quando falo das infraestruturas vou entrar já em concreto, vou dar o exemplo daquilo que é o incremento que foi feito, por exemplo, no açúcar. O incremento que foi feito no açúcar resultou fundamentalmente porque nós já estamos a produzir uma certa quantidade que já dá para que os produtores nacionais possam efetivamente trazer uma competição com os exportadores. Então, vou incrementar para poder fomentar os produtores nacionais, dar-lhes condições, dar-lhes créditos bonificados para que eles cada vez mais invistam na nossa realidade, para que eles consigam gerar emprego, e só assim é que eu vou conseguir. Agora, tem que se cada vez mais fazer incentivo. O que se diz no açúcar, vai-se dizer no arroz, vai-se dizer no milho, vai-se dizer na maçambala, vai-se dizer nestes produtos, na cebola, no ovo, que nós efetivamente conseguimos ser autossustentáveis. Agora, o ideal, é preciso nós também recuarmos um período, é que se formos entrar em concreto, vamos nos recordar que alguns destes produtos tiveram alguma isenção no período do Covid. No período do Covid, que era uma realidade absolutamente nova para o mundo todo, nós tivemos que uma isenção na entrada de alguns produtos, porque era uma realidade que ninguém conhecia, então teve que se adotar medidas para períodos excepcionais, medidas excepcionais. Então teve que se adotar algumas medidas para poder favorecer a entrada desses produtos. Agora, mas depois, qual é o impacto que isso teve na nossa economia? Houve ou não redução de preço? Estas avaliações todas que um Estado tem de fazer para olhar para o impacto na receita, se houve ou não entrada de receita, para poder com essa receita gerar despesa, é que tem que se fazer estudos para quando se olha para uma pauta aduaneira, como é que isso tem que ser feito. Agora, o essencial é, a pauta aduaneira é um instrumento fundamental de política econômica para o Estado ver como é que ele vai poder conduzir e fomentar os seus produtores nacionais. Então, o essencial é isso, através de medidas protecionistas que vão fundamentalmente fazer com que os produtores nacionais sejam protegidos. Isto se faz em qualquer parte do mundo, e o essencial é que estes produtores nacionais tenham capacidade, sejam protegidos pelo próprio Estado, tenham financiamento para poderem ter robustez, e que essas alterações que estão a ser implementadas pelo Executivo, mas como sabe, quem faz a economia são as famílias e as empresas, o Estado deve ser um mero regulador, sejam efetivamente bem conseguidas. Agora, o debate, e aqui o debate sobre a pauta aduaneira era muito importante, o debate teve dois momentos. Foi muito bem conseguido na medida em que foi feito entre a Administração Geral Tributária, entre o Executivo angolano e os operadores econômicos. Agora, era muito importante a semelhança do que tem sido feito com outros diplomas legais, que também se estendesse a toda a opinião pública, né? E este aspecto é que efetivamente poderíamos melhorar. Hoje os senhores estão com uma responsabilidade elevada em relação a isso, porque as pessoas que nos estão a acompanhar e têm com certeza um entendimento diferente do vosso, estão curiosas para acompanhar e conhecer os vossos argumentos de razão que justifiquem e que apresentem efetivamente os benefícios para o país, para os cidadãos, da entrada em funcionamento desta nova pauta aduaneira. José Severino, que operadores é que temos no mercado? O país tem capacidade para produzir e suprir aquilo que é trazido ou era trazido até o momento pela importação? Não, nós temos que ser objetivos. Estamos ainda, em muitos casos, longe disso. Mas estão criados instrumentos para acelerar o aumento da produção interna. Okay? E um deles é a pauta aduaneira. Porque tem que se começar. Nós não podemos, na atual situação cambial e de instabilidade no mundo, continuarmos dependentes de importações.
porque poderemos estar até a agravar numa situação. Estamos numa situação bem pior. Reparo o que está a acontecer com a navegação internacional, no caso do Médio Oriente. A gente nunca saberá se também poderá haver bloqueios, porque o conflito agora no Médio Oriente está a complicar-se, ok? Portanto, temos que nos prevenir. O que nunca se fez no passado. Vivemos sempre na tónica a petróleo e vamos importar. Falaram aqui, e eu sei que na opinião pública, não voltamos apenas, estamos a cametear os 3 pontos que colocou. O açúcar, o arroz, feijão e o leite. E o leite. Portanto, no açúcar, o que acontece hoje é que não há, na visão dos importadores, o interesse, em geral, há exceções, em fomentar a produção nacional. E então tem que se cortar o mal pela raiz. Porque a Biocon produz hoje 110 mil toneladas, pode produzir... Mas tem capacidade para servir o produzir país, 230 mil. Para as necessidades do pode país. duplicar a produção. Pode duplicar a produção. Não há proibição de importação, é preciso que fique bem acautelado. Agora, que vai custar mais do que comprar no país. Okay? Isso fica claro com a taxa que está colocada. E nós precisamos que a Biocon cresça mais rapidamente, e nós estamos, depois de uma visita do Sr. Presidente da República a Malange, a Cacuzo, neste caso, que estamos a trabalhar para que a Biocon comece a caminhar para a duplicação da produção. Mas é preciso que os clientes a procurem. Se não a procurarem, como hoje fazem, que é mais fácil fazer um BRI, evidentemente que a produção nacional não cresce. Portanto, tem que se talhar o mal pela raiz. E precisamos de mais açucareiras, porque o consumo de açúcar exponencia-se cada vez mais com o desenvolvimento da indústria. O outro lado que se põe é o arroz. O arroz que se importa não tem nenhum valor acrescentado. Sai do saco para a nossa panela, ok? Ora, é preciso que também os senhores importadores possam ter uma outra visão do mercado, que é importar arroz com casca, que é muito mais barato e que muitos países fazem, descascar, ensacar, cá para criar valor acrescentado. Não se faz. Portanto, queremos produto acabado para venda simples. Depois temos o leite. O leite, obviamente, que é um produto sensível, particularmente para as nossas crianças. Mas, nesse sentido, nós hoje temos fábricas de leite. Nós importamos o leite em pó, como se faz em muita parte do mundo, e desdobramos e temos hoje 6, 7 fábricas a fazerem leite. Portanto, nós temos também nesta lei, e vou acrescentar agora, a defesa, e que apareceu, anti-dumping. Porque nós conhecemos algumas cooperativas de outros países que fazem dumping para pôr aqui o seu leite porque têm uma produção excedentária. Se tem uma produção excedentária, fazem dumping, vendem por aquilo que o mercado pode pagar. Portanto, nós temos que defender esses investimentos que estão feitos e também estamos a ter investimento naquilo que é a produção de leite, com muitos agricultores já terem vacas leiteiras, ok? Portanto, nós temos que defender esses investimentos, esses investidores. O aspecto que se põe é acelerar o crescimento económico. E, nesse aspecto, nós temos produtores de arroz, ainda estamos a cerca de 10% ou 15% do que é a taxa de importação, e devo dizer que há 2 produtos que são propensos às diabetes. É o arroz e a farinha de trigo. Mas nós preferimos a farinha de trigo porque hoje já não se importa a farinha de trigo. Nós importamos grão e temos aqui grandes investimentos a fazer a farinha de trigo. A nossa massa alimentar, que é um produto hoje de muito grande consumo, já é feito com farinha produzida em Angola. Portanto, temos que dar o benefício em relação ao arroz. Não vale a pena. Quem não investe, fica para trás. Há que investir em descascadoras, há que dar maior apoio à produção de arroz, porque os bons exemplos que temos em algumas áreas de Camacupa, que são excepcionais, mas também se pode produzir o IJ no IJ, podemos produzir arroz mesmo no Kwanza Sul, no Kwanza Norte, nós podemos produzir muito arroz. Mas enquanto o arroz chegar aqui com preço de dumping abaixo do custo, que é aquilo que está a acontecer, do preço internacional, em toda a parte do mundo o arroz está a custar mais caro que em Angola. Portanto, alguém está a proceder a dumping. Se está a proceder a dumping, temos que cortar o mal pela raiz.
Agora, na verdade, que aquilo que nos agrada dizer é que depois, como disse, de concertação, que nós tivemos bastantes discussões, a pauta ficou simplificada naquilo que são as instruções preliminares. Falamos dos benefícios, porque as anteriores instruções preliminares eram um bico de obra de quase 100 páginas. Foi simplificado. E o Estado passou a ter mais poder, porque até aqui, e respeitamos aquilo que era, a AGT era uma entidade autónoma. O governo quase que era só um observador, quase um observador. Agora, passou a ser mais imperativo na questão da defesa nacional. Se hoje se disser, não, foi a AGT que pôs essa pauta, que algumas pessoas comentam, com razão, e é preciso que se comente, como aliás disse ali o Tito, que é bom que a opinião pública também se debruce, mas é um processo complexo de quase 400 páginas, não é? Mas há especialistas, temos aqui também os nossos despachantes. Vamos ouvir porque agora. Nessa circunstância, nós precisamos de ser mais assertivos no aumento da produção nacional. Os produtos hortícolas, nós temos concorrência dos países vizinhos que também fazem dumping. Quando há muita cebola e batata nos países vizinhos, se o mercado não se defende, eles atacam. Nos produtos hortícolas, nós vimos, por exemplo, hoje temos laranja, porque também se pôs uma taxa sobre a laranja. Senão, ninguém conseguia tirar a sua laranja da fazenda. Mas ainda agora sabemos que existem produtores que têm os seus produtos armazenados e que, fruto das dificuldades que existem no acesso às vias, não conseguem escoar esta afirmativo. produção. Vamos olhar também para esta questão. Antes quero ouvir a visão da Câmara de Despachantes de Angola. Luís Luquinda está aqui, é empresário. Portanto, que visão é que tem da entrada em vigor desta nova pauta? Boa noite uma vez mais. Nós, como Câmara de Despachantes Oficiais, somos parceiros da Administração Geral Tributária e no processo de auscultação pública também contribuímos com a implementação e algumas opiniões sobre a pauta aduaneira. Com que preocupações é que ficaram? Dizer que, infelizmente, a pauta aduaneira, ou quando se fala da pauta aduaneira, fala-se muito do processo de importação. Mas a pauta aduaneira também é do processo de exportação. Agora fala-se do agravamento de alguns produtos no processo de importação, mas não se publicita a questão do desagravamento total de mercadorias produzidas em Angola para o processo de exportação. Só que, infelizmente, também as alfândegas, dentro da cadeia de comércio internacional, são um elemento. Quer dizer que existem outros elementos que concorrem para a cadeia de comércio internacional. Às vezes, desagravar a exportação não significa dizer que o produto vai ficar mais competitivo ou mais barato quando for para o exterior do país. Vou dar aqui um pequeno exemplo. Neste momento, a taxa é livre de exportação de mercadorias, mas nós não temos navios que estão a atracar do Namibe. E a área do Namibe, Lubango, são tradicionais na exportação de pedra. Então, tem que transportar a mercadoria do Namibe, 1080 km, se não estou em erro, até Luanda. Só o custo de transportação acaba por impactar muito negativamente a competitividade em termos do produto no exterior do país. José Severino diz que não, há alguma... Eu estou verdadeiramente espantado com essa informação, ok? Sim. Porque, sim, faz favor, não sei. Vocês é que têm os números, ok? Bem, nós, na verdade, a questão Já em vou voltar concreto assim, peço que desculpas. o Dr. Luquinda apresenta, nós temos, de facto, muita exportação de rochas ornamentais a partir da região sul. Nós chamamos a quinta região tributária, no caso. E, de facto, o Porto do Namibe é o principal ponto de saída desse produto. Bem, pode Mas por que ocorrer... os navios não estão a atracar no Porto do Namibe? Muitas das vezes é por causa dos custos operacionais e da quantidade de mercadoria transportada para aquele porto. Os agentes de navegação, às vezes não é rentável levar 10 ou 15 contentores
para o mesmo tipo de custos operacionais se atracarem em Luanda com 100 ou 200 contentores, não é? Os custos de atracação, de encosta, de desova do navio, não lhe compensa ir ao Namibe com pouco fluxo de mercadoria, ao passo que ele prefere atracar em Luanda. Com custos adicionais, ainda assim, não é? Não, fica mais rentável. Apesar de transportar a mercadoria por caminhões, enfim, fazer este trajeto. Prejudica os exportadores do Namibe, porque eles usam, na região sul, na quinta região, eles usam normalmente o porto do Namibe para exportação. Estou a dar o exemplo da pedra, né? Sim. Das rochas ornamentais. Utiliza o porto de Luanda e tem que trazer a carga por caminhão. Só o frete do Namibe até Luanda empola bastante o custo final da mercadoria. Isso no sentido da exportação. É uma situação de exceção. Quando há contratos a cumprir, eles têm que fazer para aqui. Mas mais de 80%, 85% é carregado no porto de Namibe, ok? E sabemos qual é o tráfego que existe da Chibia para o porto de Namibe, que é um problema até de estrada, ok? Portanto, essa preocupação, em alguns casos, ok, que há contratos a cumprir, não há barco lá, porque essa é uma questão real, porque tem pouco tráfego comercial, mas, naturalmente, nós temos aqui uma oportunidade para os agentes de navegação, porque podem-se fartar navios, ok? É uma preocupação para alguns quando há contratos a cumprir. E as pessoas precisam de caixa e pronto, mais vale levar até Luanda ou até o Lubito, porque está lá um barco. Essa é a preocupação. Luís Luquinda, eu perguntava-lhe sobre as preocupações dos despachantes da Câmara de Despachantes de Angola, é empresário. Obviamente que vocês importavam alguns produtos, têm as taxas agora agravadas. Queria ouvi-lo sobre isso. O país tem condições para suprir muitas das mercadorias que vocês precisavam trazer de fora, de outros países, e poderem comprar e continuar a fazer o vosso trabalho a nível interno? Nós, como despachantes, não somos importadores. Nós somos representantes importadores na relação com as alfândegas, não é? Okay. A nossa função principal é poder esclarecer os importadores das taxas e procedimentos a aplicar no processo de desembaraço aduaneiro, tanto na importação como exportação de mercadorias. Tendo em conta a nossa atual realidade, com a entrada em vigor da nova taxa? Da nova pauta aduaneira? A pauta aduaneira não foi ela totalmente agravada, não é? Ela foi agravada em alguns produtos. Alguns produtos continuam a ser taxa livre, né, porque existem benefícios fiscais e aduaneiros, uns objetivos, outros uns diretos, outros indiretos, em função do setor de negócio de cada empresa. Nem todo empresário que nós representamos na relação com as alfândegas importam produtos alimentares. Por exemplo, os empresários a nível de medicamentos não têm só desagravados os direitos aduaneiros, como também não pagam o IVA na importação. Esses podem se sentir felizes. Os empresários a nível industrial... Nós precisamos dos medicamentos. Não é? Os empresários a nível industrial, também para os insumos para a produção, também tiveram desagravamento. Já existia esse desagravamento a nível da pauta aduaneira, e para aquela mercadoria que é utilizada para o setor produtivo, essa foi uma grande alteração a nível da pauta aduaneira, desde que tenha a declaração de compromisso de exclusividade que vai ser utilizada para a produção, também tem benefícios fiscais, né? Na nossa opinião particular, o agravamento de determinados produtos poderia, o Dr. Tico falou em protecionismo. Angola faz parte da Organização Mundial do Comércio e as barreiras tarifárias são permitidas no momento de implementação de determinada indústria ou de determinada cultura, né? E eu acredito que não podem ser estendidas por um período superior a 5 anos. E então, mais do que agravarmos as taxas de alguns produtos essenciais que Angola devia dominar, né? E faz bem
na fase de implementação, ter as taxas agravadas, eu acho que nós deveríamos tentar saber para onde queremos chegar. Onde queremos chegar em termos de autossuficiência. Agravar por agravar, poderíamos sugerir que se tirasse uma taxa, uma sobretaxa. É a tal teoria de que o comprimido ou o remédio é feito com o próprio veneno, não é? Do próprio veneno é que se cria o remédio. Cria-se uma sobretaxa. Casos, sim, acho que a maior parte dos casos. Cria-se uma sobretaxa, acredito que o Dr. Severino deve se lembrar no setor antigamente do café, não é? A importação do café é que iria financiar um projeto de autossuficiência de produção local do café. Não é? Agravar por agravar poderia não ser a solução, mas agravar para depois ser autossuficiente, se calhar deveríamos pensar em caminhar para Ou podíamos para aí. pensar diferente, tornarmos-nos autossuficientes primeiro e só depois agravar, que aí sim teríamos o mercado a ser servido. Eu vou querer do ovo e da galinha que é pensar primeiro. Vou querer ouvir as opiniões dos senhores quando regressarmos do intervalo. Está na altura de fazermos o primeiro intervalo neste debate livre. Estão consumidos praticamente 40 minutos deste primeiro momento do debate na TV Zimbo. Os benefícios da nova pauta aduaneira é o tema em abordagem esta noite. Vamos fazer o intervalo. Quando regressarmos do intervalo, vamos olhar para esta e outras questões. Que condições estão criadas para se garantir esta proteção que se quer dar aos produtores nacionais e o que é que estamos a fazer para alcançarmos a autossuficiência, sobretudo alimentar. E vamos entender também se a entrada em funcionamento desta nova pauta aduaneira vai ou não refletir-se também no bolso do cidadão para adquirir determinados produtos. Faça o intervalo e volte connosco. Estamos de volta para abordar os benefícios da nova pauta aduaneira neste debate livre da TV Zimbo. Antes de sairmos do intervalo, deixámos no ar algumas questões e vimos que os nossos convidados queriam intervir. Tito Gambange, nós olhamos para a questão da competitividade, fala-se muito na questão da competitividade como um dos maiores problemas do nosso país, mas também como algo que deveria ser visto como prioridade e que, de algum modo, a entrada em funcionamento da nova pauta aduaneira vai ajudar os empresários nacionais, os produtores nacionais a tornarem-se mais competitivos. De que forma é que isso poderá acontecer? É justamente isso que eu penso que é relevante, Leda. A estratégia, talvez, e concorrendo aqui com o Dr. Luís, não vem justamente ser somente agravar por agravar. Eu penso que não é essa a estratégia, quer do próprio Executivo, quer a que está refletida na pauta aduaneira. A estratégia, penso que é tornar a economia mais competitiva. Mas como é que nós vamos conseguir tornar a nossa economia mais competitiva? Primeiro, através de reformas, né? Através de reformas, e algumas delas nós já estamos a fazer. Reformas como, primeiro, a desburocratização dos setores da nossa atividade econômica, desde fazer do Estado um verdadeiro agente desburocratizador, olhe para, por exemplo, com Simplifica, em que o Estado está a eliminar determinados processos e procedimentos para fazer com que os agentes econômicos se sintam cada vez mais motivados a investir. Nós estamos a eliminar determinados pressupostos que eram entraves para que os investidores... Olha, dou um exemplo em que no domingo ia para um café e à porta do café conta-se quantos documentos há à direita do empreendimento. No domingo eu contei, parece 9 documentos, né? Alvará, não sei o quê. São 13, o número do azar. Eu contei 9, né? Então, nós temos que criar cada vez mais condições para que alguns documentos sejam exceção e não a regra. Dou-lhe um exemplo, que é, nós temos que evoluir para um modelo em que o alvará comercial, para alguns setores de atividade econômica, tem que ser exceção, não a regra. O agente econômico pode sim iniciar a sua atividade econômica e depois o Estado ir atrás dele para poder regular a atividade. Não é o agente econômico que, antes de iniciar a atividade econômica, para abrir, para gerar emprego, para gerar riqueza, para gerar imposto,
antes de abrir, o Estado tem que criar uma série de entraves para que ele possa investir. Temos que eliminar isso, tem que abrir a economia para que cada vez mais as pessoas se sintam cada vez mais motivadas a investir. Ainda em sede da pauta aduaneira, mas que é uma percepção manifestamente errônea, em que as pessoas pensam que está na pauta aduaneira, mas não está, mas sim vem através de um decreto presidencial, que é a questão da importação de viaturas. Há uma narrativa na nossa comunidade, um mito urbano, né, de que as viaturas fazem parte da pauta aduaneira, as viaturas antigas, não sei o que. Nós estamos a ver numa comunidade em que estamos cada vez mais a incentivar o empreendedorismo, a incentivar o transporte público de pessoas, a incentivar em que as pessoas devem ter literacia financeira. Então eu penso que se calhar é um momento de refletirmos sobre a entrada de viaturas. Então, viaturas mais antigas, né? Então, se calhar nós devemos investir mais na fiscalização e se calhar pensarmos se, à medida em que nós, através desse decreto que vem proibir a entrada dessas viaturas, podemos alterar ou não para permitir que os jovens se dediquem a investir nesse setor através de pequenas empresas que transportem pessoas com alguma qualidade, de forma limpa, de forma segura, para que possam gerar emprego, para que possam gerar riqueza e os devidos impostos. Então, para gerar essa competitividade com menos impostos, mais simplificação, um clima de investimentos mais atrativo. Dou outro exemplo. A General Motors, por exemplo, decidiu montar uma fábrica aqui na Namíbia, porque nós, como disse desde o princípio, os Estados vivem num clima de competição. Estamos sempre a competir, em constante competição, porque no processo de tomada de decisão entre investir em Angola, investir na Namíbia ou investir na África do Sul, os investidores, sobre eles vai concorrer muitos fatores. Sim. Desde logo, como é que funciona o sistema de tributação, e a pauta aduaneira é das questões que não é tão colocada assim, é das menos colocadas, mas desde logo, que impostos é que as empresas pagam, como é que se faz a contratação de mão de obra, como é que se faz a questão do despedimento de mão de obra, como é que se faz a distribuição de dividendos, como é que se faz o repatriamento de capitais. Estas matérias todas é que vão tornar ou não, e a questão dos tribunais, a celeridade dos processos, como é que a justiça funciona e as reformas económicas, as reformas que a nossa justiça estão a ser conduzidas na nossa justiça, visam justamente tornar a justiça mais simplificada, mais célere, porque justiça tardia é justiça vadia. Então, só com essas reformas é que nós vamos ter uma justiça mais célere e vai fazer com que os investidores se sintam motivados a investir no nosso país. Com essas reformas que estão a ser levadas aqui, todo esse pacote, se assim podemos chamar, é que vão fazer do nosso país um país cada vez mais competitivo, porque essa competitividade e esses sistemas também devem ser testados, né? A competitividade em si, estes modelos não são estanques, né? Nós depois vamos também ter de evoluir, porque, como disse, os Estados, os outros depois também vão imitar. Temos aqui o Congo, que é um grande mercado que também os nossos produtores nacionais poderão, através de, como disse o Dr. José Freire, nós temos um país onde se pode produzir tudo. Ainda hoje vi uma empresa chinesa que está aqui na província da Huila, está a produzir arroz. Se nós conseguirmos produzir arroz em grande quantidade, poderemos vender para o Congo, que é um país com cerca de 100 milhões de habitantes, né? Então, se nós tivermos essa capacidade de produzir arroz, produzir soja, e os asiáticos consomem muita soja, só assim é que vamos efetivamente gerar os devidos empregos cá. Bem, nós estamos a pensar muito para fora, para a exportação, mas precisamos garantir primeiro a produção nacional chegue à mesa dos angolanos, à casa, à vida dos angolanos. E a preços mais baratos, né? Porque repare que dos nossos salários, e já se fez esse estudo, o que é que as pessoas mais gastam, quais são os bens alimentares com os quais as pessoas mais vão gastando, né? E não há qualidade, desde não o pão, ficar à fome desde mesmo. o arroz, desde a fuba, o feijão e assim sucessivamente. Então, se nós formos autossuficientes nestes produtos, no ovo, no leite, e em muitos desses já temos sido, a ideia depois é assegurarmos a exportação. Mas temos sido, de facto, Dr. Tito? Não. Ou fica-se com essa impressão? Não é impressão. Em muitos produtos como o açúcar, o feijão,
A batata reina nós já estamos a produzir em quantidades muito boas. Agora, o que temos de fazer é, com instrumentos como esse, como a pauta aduaneira, incentivarmos cada vez mais os produtores nacionais a terem condições para um dia chegarmos a ser verdadeiramente autossuficientes. Ainda não somos na globalidade, mas nos ovos, por exemplo, já somos. Ou já fomos e deixamos de ser, porque existem grupos, e nós víamos ovos da Kikovo, por exemplo, que estes grupos têm que ser, estes grupos nacionais têm que ser abraçados. Estes grupos, o Estado tem que criar condições. A responsabilidade de abraçar os nossos do próprio Estado. O Estado tem que, tal como os outros Estados. Dou-lhe um exemplo. A própria América, quando viu que a sua maior empresa de automóveis estava a ir à falência, abraçou e investiu. Pôs dinheiro para a empresa não ir à falência. Então, o Estado angolano também deve investir, deve ajudar as empresas como essa a terem capacidade de não fechar, a terem liquidez através de programas como o Prodese, como o PAP e como o BDA. E só para lhe dar mais ou menos exemplo que cerca de 50% dos emolumentos aduaneiros cobrados na importação de alimentos vão tudo para o FADA. Esse é um dos grandes benefícios dessa nova pauta aduaneira, justamente para poder beneficiar os produtores nacionais. Com uma medida como essa, o que é que os produtores nacionais vão fazer? Vai fazer com que os produtores nacionais vão ao FAD, vão recorrer a esse instrumento para poderem investir cá. Investindo cá, vão gerar emprego, vão gerar riqueza e vão gerar impostos. É justamente esse ciclo que nós queremos. A pergunta que não se quer calar neste momento é a seguinte. O ideal seria ou não criar-se primeiro condições de produção e só depois serem agravadas as taxas? Esta é uma das condições. O que temos que ver também é o impacto da depreciação da moeda, ok? E tudo que se possa fazer de pauta aduaneira, que agravar, custa. Mas, como disse o Tito, as receitas, neste caso e por proposta da AIA, estão a ser incrustadas no FADA, no FADEPA e no próprio Banco Mundial e o FGC. Porque as colheitas são de 4 meses. O problema do ovo é a falta de ração. E a ração vem de quê? Vem do milho e vem da soja. Se a produção agrícola aumentar, nós vamos ter farelo de milho, da fuba, do milho, né? E vamos ter também o bagaço da soja. E vamos ter ração. O problema hoje é que com a depreciação da moeda, os operadores económicos não têm capacidade de importar ração. Ou bagaço, sobretudo farelo, vamos tendo. Portanto, este é o ponto de partida. Sim, mas as condições não deveriam ter sido criadas antes, até para continuarmos a evitar... Não, mas essas medidas já estão em curso. Porque eu falei da Kikovo, mas podia falar da Aldeia Estas Nova, medidas por exemplo. já estão em Houve uma curso. altura em que nós víamos o ovo com maior presença a nível do nosso mercado, Repare que o Sr. ovos Ministro de nacionais, Estado, mas Massano, diz que alterações importar 400 milhões de dólares de frango todos os anos é um suicídio, nenhum país o faz. Mas nós estamos a produzir para suprir as necessidades do país. Temos que a questão ter. que se levanta é essa. Que condições é que estão a ser criadas para que isso efetivamente aconteça? Essas Eu sei que os senhores estão a taxas dizer aduaneiras- que o que aconteceu com a nova pauta aduaneira é um exemplo Essas disso. taxas aduaneiras agora vão ser incrustadas na produção nacional que não havia. Você chegava ao FACRA a meio do ano, já não tinham dinheiro, porque era uma despesa orçamentada. Então, nós propusemos que houvesse um fluxo permanente de recursos para essas instituições. Nós hoje tivemos uma reunião com o BAE. Há milhares de PMEs que podem produzir milhares de PMEs, mas não têm acesso ao financiamento bancário, porque durante muito tempo se partia do princípio que a banca era o único alavancador da economia nacional. Mas a banca só financia quem não está em risco, ou quem tem um histórico. A situação mudou completamente agora. Não, O FACRA, na sim. verdade, Dr. José Ferreira, o facto de as grandes cooperativas, e através desses grandes projetos, as grandes cooperativas serem um catalisador de irem buscar os produtos desses pequenos, depois os pequenos vão poder terem a quem vender, é que vai fazer com que efetivamente os produtores nacionais consigam escoar os seus produtos. Porque na realidade, quem está mais contente ainda com o resultado dessa pauta de dinheiro são realmente esses pequenos produtores. Estão de facto contentes, porque quem vai beneficiar são eles. Porque é óbvio que nós somos, como humanos, nós somos muito avessos a mudanças.
o impacto dessas medidas não se vão sentir do dia para a noite. Mas isso vai beneficiar a todos ou vai beneficiar a alguns? Não. Dr. Esta medida vai justamente Não vamos beneficiar... criar novamente alguns grupos que se sobreponham aos outros e que beneficiem mais é do muito que os importante outros? que se diga isso. Estas medidas vão justamente beneficiar toda uma coletividade. São medidas para a promoção do bem-estar comum. Todos. É para todos os angolanos, na sua generalidade, sem exceção. Então, as famílias para as famílias todas, as famílias estão muito mais protegidas. As pequenas empresas do campo estavam totalmente protegidas, ok? E agora vai haver dinheiro. Olhar Vai haver dinheiro. na questão da exportação, há aqui um mecanismo que a pauta traz, que já abordamos, que a exportação de produtos nacionais hoje tem taxa livre. Portanto, quem exporta a produção nacional não paga absolutamente nada ao nível de encargos fiscais. Mas, entretanto, o legislador olhou para a importação de produtos nacionalizados, por exemplo. Quem importar arroz para depois exportar, e há muito esse fenómeno ao nível das fronteiras a norte, nos Congos, tem uma taxa agravada de 70%. Portanto, tecnicamente, é o que se recomenda, utilizar barreiras tarifárias para que haja uma inibição, inclusive, desse tipo de comércio, porque o que ocorre, ou o que ocorria até então, era haver importação de produtos da cesta básica, conforme se diz, para que depois fosse revendido. Exatamente. Então, há aqui esses mecanismos que hoje se criam e que, efetivamente, podem aqui trazer uma vantagem competitiva dos produtores nacionais. Se não houver uma contenção da importação, a tendência é o dólar voltar a depreciar. Mas e aquelas coisas que nós não produzimos? As roupas, os celulares? Essa é a questão. Os celulares que nós não produzimos. A taxa e que as taxas foram agravadas também. Baixaram. Os telemóveis, sim. Os E as telemóveis, roupas? a taxa baixaram. As roupas Porque vimos não. a reclamação de muitas senhoras que são as conhecidas moambeiras, as mulheres que compram as roupas e trazem para revender aqui, que a dificuldade é enorme com as taxas agravadas. No país que está relacionado com a importação, grosso modo, que se importa o vestuário e a roupa usada. Sim, o chamado fardo. Fardo. Pronto, é o que mais se importa no país. Em grande escala. Mais de 50%. Okay. E, de facto, qualquer tentativa de investimento nesse setor é sempre muito difícil e muito complicado para os investidores. Obviamente que quem quiser importar matéria-prima para produzir roupa, há os mecanismos, como disse o Dr. Luís, ao nível dos setores de produção, poderem isentar para que essa produção seja feita localmente. Portanto, há aqui mecanismos na pauta também que permitem que os produtores, os investidores nos determinados setores possam ter benefícios fiscais ao nível da sua produção. Agora, o setor de confecções é um grande empregador. Exato. E o problema é que nós temos investimentos de 1,2 mil milhões de dólares em 3 têxteis, que é a Satec, a Testang 2 e a África, e que não tem algodão. É um absurdo. Um país que já foi exportador de algodão. Hoje mesmo, com o BAIT, vamos a discutir isso. E o Sr. Ministro de Estado já fez, estou a dizer em primeira mão, porque o Sr. Luís Leves teve essa abertura, já definiu que o algodão tem que ser produzido. Porque nós temos a percepção que o algodão é só Somalães. Não é. O algodão começa no sul, na Huila, no município de Quilenques. 10 para o Xongoroi. Foram grandes produtores, de caminhões e caminhões por dia. O Kwanza Sul, o Cubal. E também temos a possibilidade de um pouco do Kwanza Norte. Portanto, o que é preciso é que esses recursos, que estão agora virados para a agricultura, nos ponham a produzir o algodão. O algodão e outra cultura que está ali ao lado, que é o sisal, que também é uma cultura de exportação, para termos divisas. Portanto, a política do governo está a mudar exatamente no sentido de produzirmos aquilo que nós podemos, como é da pergunta, onde é que a gente pode produzir. E tecido nós vamos ser exportadores, como já fomos no outro tempo, porque são grandes investimentos que estão hoje ociosos, não têm a produção. O pouco que fazem é um bocado de algodão que vem importado, quando só a África Teste pode transformar 30 mil toneladas de algodão. E atrás do algodão vem a semente. A semente é uma oleaginosa e vem depois o bagaço para a ração. Isto é, nós temos que trabalhar muito a montante da indústria transformadora. Repare na questão do papel.
nós importamos 400 milhões de dólares. Estamos a trabalhar com o Fundo Soberano para pôr a celulose a trabalhar, que é um grande investimento, está ali no Alto Catumbela. O Instituto das FAS já está a fazer povoamento florestal, porque temos que ser produtores de papel, como sempre fomos. Nós vivemos muito no vício da importação, porque tínhamos petróleo. Hoje não temos. Se não reduzimos as importações, o que acontece é a depreciação do Kwanza, e em vez de estarmos a 990, vamos chegar aos 1.200, 1.300. Porque a E estratégia, então aí- Leda, a estratégia é a seguinte: se nós reduzimos de facto a importação de muitos produtos, quando tivermos a necessidade de efetivamente utilizar as divisas que temos, vamos usar naquilo que realmente precisamos, que é nos produtos que não temos a capacidade de produzir cá. Aí sim, quando precisar das divisas para aquilo que realmente necessita, aí sim vai poder utilizar. Agora, não é gastar 400 milhões de dólares para comprar ovos, né? 100 milhões de dólares para comprar frangos. Né? Aliás, quais são os números que a gente tem em relação Frangos a são isso? 400 milhões. 400 milhões de dólares para do frango, país. não sei quantos milhões para a consultoria, não sei quantos milhões para antigamente, para o arroz e assim sucessivamente. A ideia é justamente capacitarmos os produtores nacionais, e nós temos terrenos, temos água, temos o gênio criativo para tal. O que faltou durante muito tempo era a vontade política, mas isso já há essa vontade política e já há a capacidade de produzir. Então vamos para isso. Produzir para proteger ou proteger para produzir? O que seria ideal para a nossa realidade? Nós temos já alguma história relativamente a essas questões. Hoje, eu dou sempre este exemplo da produção da banana, não é? Hoje o país, já há alguns anos, bons, largos anos, que é autossuficiente na produção de banana. O país também já é autossuficiente na produção e o consumo, para o consumo das bebidas, a indústria de bebidas, porque passou por um processo quase que semelhante. Não, de taxas. Exatamente. Se nós virmos historicamente, nós já tivemos taxas ao nível do setor das bebidas de 70% de direitos aduaneiros, que até estavam acima do que Angola comprometeu-se a nível do comércio internacional, né, nas regras da OMC, são as chamadas taxas consolidadas. Hoje, por exemplo, a taxa, ou melhor, a pauta, reduziu a tarifa, a taxa das bebidas. Por quê? Porque é um produto, hoje é um setor que, e foi o próprio setor também que acolheu, que não tem mais problemas de importação. A importação existe de bebidas importadas, mas consome quem quer. Por quê? Porque o consumo da produção nacional é suficiente e até a exportação. Portanto, é um mecanismo que entende-se que poderá vingar para os outros setores da atividade. E vamos ver, não é? É uma oportunidade que também se coloca aos operadores Nós também econômicos. podemos ver. Temos das melhores cervejas do mundo, né? Que é a Cuca, a ECA, são das Nós melhores. podemos ver a questão dos Agora materiais de temos- construção. Nós hoje somos quase autossuficientes em materiais de construção. Há quem diga que não temos. É falso, falso, falso. Mas que Se me materiais, disser, como? José Severino? Que materiais? Que materiais? Todos temos. Os acessórios para Os a fundamentais construção para a todos. construção civil nós não tínhamos, que era o cimento. ferro. O cimento temos. Quem temos? Que O empresas cimento é que estamos temos a produzir só o a cimento? 40% das capacidades instaladas. Só. O ferro já temos. A única coisa que nos falta, sabe qual é? É o vidro plano. Cabos elétricos temos. Olha a questão do nosso abacate, que é dos Não, melhores. estou a falar de material que de hoje em dia- construção. Não, vai meter- estou já na agricultura, que é a questão do abacate, que já hoje em dia já está a Então, ser. deixa-me acabar. Vamos Materiais- voltar à agricultura. Já Porque não em sei relação acabar uma materiais de construção. aos materiais de construção, eu tenho, Não, de é muito facto, algumas importante. Já está a ser cotado em preocupações. bolsa e tudo. E é dos melhores do mundo, o nosso Está bem, abacate. vamos acabar o materiais de construção. Porque há essa questão que Sim, não há sim. materiais de construção. Não é verdade. Faltam materiais de acabamento. Falar numa fechadura, muito bem. Falta-nos o vidro plano. Não, mas para a construção o essencial é o cimento e o preço do cimento. Estamos a nos produzir últimos a anos 40% da disparou. Mas capacidade já instalada. produzimos o suficiente para Mas o estamos a mandar mercado. cimento para fora para da Angola. corresponder. Acho que não me estou a fazer entender. Nós temos 60% de produção parada. Estamos a enviar cimento para fora da Angola. Ok? E não exportamos mais cimento. Porque... Sim, mas o angolano ainda tem Sabe porquê dificuldade que para isso ter acesso ao acontece? cimento, Dr. Tito. Como? O angolano ainda tem dificuldade para ter acesso ao cimento. Não, desculpe lá. Isso aí há altos problemas, provavelmente, de custo, ok? Provavelmente.
O certo é que se as empresas atingirem a sua capacidade, vão baixar o preço. Sim. O que caiu? Caiu o investimento público. Sim. Hoje você não tem investimento público, quase nenhum. Não se está a fazer pontes, não está a fazer habitação, tudo isso. E então, elas só estão a produzir 40%. Nós precisamos que o Caminho de Ferro de Bengala ponha mais vagões para se exportar cimento e sal. Nós ficamos contentes por ver pilhas de sal. Nós não devíamos ver sal, os pontos de acumulação de sal deviam estar sem sal se tivéssemos vagões. Nós estamos a pressionar a LAR que tenha vagões. Se não tem vagões, há quem queira lá pôr vagões. É a mesma coisa que nós precisamos para a Namib. Porque se deu o contrato, não, agora só a empresa que tem contrato é que vai resolver o problema de vagões. Está absolutamente errado. Nenhuma empresa ferroviária vive dos seus vagões. Nenhuma. Porque é um grande investimento. Elas vivem de direito de tráfego, de vagões alheios. Quem tem que ter os vagões para exportar e transportar combustível é a Sonangol ou outro concessionário total. Não tem que ser o Caminho de Ferro, porque isso são investimentos muito grandes. Os caminhos de ferro ganham com direito de tráfego e com a manutenção. E têm alguns vagões. Porque, por exemplo, quando foi da exportação de sisal, que Bengala foi um grande exportador, os produtores de sisal já estavam a comprar os seus vagões. Porque quando criam vagões porque tinham o barco à espera, o CFB não tinha vagões. Todos os vagões, a maior parte dos vagões que transportavam mineral, hoje da RDC, por via do Lubito, os vagões não eram do Caminho de Ferro de Bengala, eram da Gecamines, da empresa exportadora. Estamos com conceitos absolutamente errados de dizer que os caminhos de ferro é que têm que ter os vagões. Absolutamente errado. Não é assim que funciona. Olhando para a nossa... Deixe-me falar dos materiais de construção. Faz Okay? favor. Portanto, aquelas pessoas que habituaram a importar usufruíam das isenções. Felizmente que as isenções agora acabaram. Os ministérios agora só estão autorizados a ter isenção para manutenção, para os equipamentos da sua manutenção. Acabou aquilo que era o grande negócio de dar isenções, ok? Acabou. Há isenções para os investimentos. Quem fizer os investimentos, se vem fazer um investimento de raiz, tem isenções. O resto das isenções acabam. Mas as fábricas de cimento que o país tem estão todas a operar? Estão todas a operar. O CIF não está, a chinesa tem alguns problemas aqui no Bom Jesus, ok? E onde é que os fabricantes encontram nós temos 3 o fábricas de clinker? cimento aqui. Temos 2 fábricas de cimento no Lubito. Consta-nos que existe a falta do clinker. E como é que se está a produzir cimento? O clinker, não, isso é falso. O clinker é produzido com matéria-prima nacional, que é o calcário. Mas estamos a produzir, Sim, efetivamente? claro. Isso é E falso. porquê é que o preço do cimento continua a Aí a valores questão elevados? dos combustíveis, ok? A questão dos combustíveis tem que ser resolvida. A Sonangol ou aumenta a sua produção ou faz um terminal para não estarem dependentes de um produtor que também quer ficar com todo o combustível. Estão alguns a importar carvão, mas nós estamos a propor que o carvão ponha a lenhita que possa vir do Mochico. Portanto, é tudo produção nacional, como se diz. Como diz o nosso músico, o chão tem tudo, não é? Tom Caetano. O Caetano. Meu chão tem tudo. Portanto, materiais de construção é um sofisma dizer que não temos materiais de construção. Vamos querer perceber em que setores o materiais país, você tem cimento o país de cola, já você é tem autossuficiente. tintas, você tem cabos elétricos. Olha, os cabos elétricos. Sim. Não há razão nenhuma de não estar nos produtos condicionados. Agora temos a lista dos produtos que, para importar, estão sujeitos à autorização. Porque temos que acabar com a questão de que a economia vive de importação. Mas também a questão do critério qualidade. Qualidade, pois é, qualidade. O fator qualidade é Mas fundamental. sabe como é que se ganha qualidade? Em tudo, como é que quando se se ganha? começa a produzir. Se não se produz, não se ganha qualidade. Competitividade, Mas vamos investimento. experimentar agora. Não, experimentar em quê? Fazer algumas coisas. Não, por exemplo, nas confecções, nós temos... Angola era um exportador de confecções, são para onde? Para a RDC. Se você fosse ao IES, encontrava, porta sim, porta não, pessoas a fazerem kimonos para o Congo. Porque tínhamos a Testang. Hoje não temos a Testang a funcionar, a Testang 2, nem a Testang 1, porque falta o algodão. O algodão é uma cultura de 4 meses. O algodão é uma cultura de 4 meses. É preciso apostar que vamos fazer algodão e a jusante vamos ter milhares de operadores de pequenos ateliês
de fazer confecções, ok? São milhares. Porque nós temos que criar emprego. Para haver crescimento da economia é preciso haver consumo. Consumo passa pelo emprego. Se não há salário, que é a situação que estamos a viver, obviamente que a economia não cresce. As economias dos países, dos tigres da Ásia, cresceram por via das confecções. Os Bangladesh, agora que disse, se não há salário, que é a situação que estamos a viver, gostaria que esclarecesse, porque a opinião pública, as pessoas que estão a acompanhar ficam... Claro, estamos com uma taxa de desemprego na isso juventude de 40 e tal %. Sim. E como é que vamos criar emprego? É por essa via, não podemos continuar a ver a população, os jovens do campo, a não ter empregabilidade no campo. Nós propusemos, por exemplo, a reposição da produção de café, que aquilo, há bocado, o colega fez aí um apontamentozinho. Fomos o terceiro maior produtor mundial de café. Eu não vou agora discutir porque é que não se fez café, mas podemos fazer. E estamos a fazer com previsibilidade de aumentar rapidamente a produção de café, porque criamos a Federação de Relançamento do Café Robusta, está-se a fazer café arábica no Planalto Central e atrás do café vamos fazer cacau, vamos fazer palmar e vamos fazer amendoim. E na parte que é mais costeira, sempre tivemos castanha de caju. Moçambique vive de castanha de caju e nós já fomos grandes produtores. Infelizmente... Estamos a produzir agora muito no Bengo, né? Okay. Agora precisamos de aumentar a produção. Agora, o que é preciso é dinheiro para investir na agricultura. Dinheiro. O dinheiro vai vir destas taxas. Dessas taxas. Assistência técnica. Esperemos que isso seja cumprido religiosamente. Essas taxas não só, é preciso fazer com que o petróleo que nós temos seja catalisador de incentivo para nós investirmos em outros setores. Mas hoje pensa-se muito na diversificação da economia. Sim, justamente com isso que vamos pensar na diversificação. Mas ainda por meio da renda que vem do setor petrolífero? Também. Okay. É preciso não descurar de todo, né? É levar a indústria, a própria agricultura, em todos os outros setores. E nós temos, no setor ainda da agricultura, nós temos, se calhar, todos os diferentes aqui, os meus colegas do painel estão aqui, nós, se calhar, estamos como país, refletirmos, tal como alguns países fizeram, nós temos de pensar aonde é que nós vamos ser muito bons. Há países que decidiram onde é que efetivamente vão especializar-se. Se calhar há de chegar um momento em que temos de tomar essa grande decisão. Mas não seria já este momento, ao invés de tentarmos fazer tudo, não corremos o risco de não acertarem nada. Ao invés de tentarmos fazer tudo, o país está orientado ao agro. Há coisas... O país está orientado ao agro. Não, nós podemos... Não, doutor José, o que eu quero dizer é, nós podemos, aquele princípio, né? Não adianta saber muito superficialmente e nada com profundidade. Aqui a questão que levanta é, o que é que nós podemos fazer aos poucos? Muito bem. Mas o que é que nós podemos fazer em grande escala? A banana, nós temos muita banana aqui em Benguela, ok? E no Rio, assim sucessivamente. Nós só estamos a 10% da banana que produzia no tempo colonial. E é verdade. Mas como é que nós podemos produzir? O que é que nós podemos fazer em grande? Se é batata rena, se é o milho? E depois, o que é que 10 produtos, se calhar vamos escolher 10 ou... O que é que nós podemos exportar, né? Primeiro ser autossuficiente, depois exportar. Eu só queria pegar duas esse princípio da especialização. Vamos ouvir o Luís. Eu queria pegar duas deixas. Não, só para concluir, Leda, sim, por favor. Mas, na verdade, só com esse princípio da especialização, e isto é que nos vai tornar verdadeiramente grandes. Mas isto também não é uma ideia original, porque os outros já fizeram isso. A roda dentada já está. Mas não precisamos ser verdadeiramente grandes, precisamos só ser autossuficientes. Grandes podemos, porque nós somos verdadeiramente especiais. Né? Sim, mas os angolanos gostam de ter tudo verdadeiramente maior que os outros. E não precisamos. Podemos ser precisamos grandes. de dar dignidade às Sim, pessoas que nós dependem podemos ser grandes, porque o que as pessoas querem é realização, na sua generalidade. Então, nós, com esse princípio da especialização, escolhermos, identificarmos bem os setores, nós podemos conseguir. E acabar com aquele mito todo. Mas esse é um outro debate. Todo território é manifestamente fértil. E isto também é que vai fazer com que nós possamos dizer que todo o território é manifestamente fértil, ok? Eu iria concordar. Eu iria concordar com o Tito na questão do princípio da especialização, até porque nós nos propomos a já aderimos à Zona de Comércio Livre, tanto a SADC como a Zona de Comércio Livre a nível da União Africana. E acho que a pauta já prevê taxas preferenciais em função das regras de origem de cada produto e é necessário que nós nos especializemos
em alguns tipos de produto. Deu-se aqui o exemplo de Moçambique, que vive com a castanha de caju, não é? Existem outros países a nível mundial que especializaram-se em determinadas culturas ou produtos. Temos o exemplo da Suíça, que é o chocolate. Se nós não nos especializarmos em alguma coisa, nada vamos conseguir fazer. Porque senão nós não vamos ter as tais vantagens competitivas e comparativas para ter elementos de troca. O cacau que vem da Costa do Marfim. Né? Sim, para ter elementos de troca comercial com os países da região e a nível também da exportação. A outra deixa que eu queria pegar do tipo, falou aqui de simplifica. Nós, a nível da pauta aduaneiras, temos as mercadorias com regime especial de importação. E essas envolvem outros departamentos ministeriais que autorizam, com a emissão de licenças ou de autorizações, para importar aquele determinado tipo de produto. Mas isso também tem sido, entre aspas, um calcanhar daqueles, porque por causa do custo e da burocracia na emissão dessas licenças. Falou bem da questão do decreto que regula as viaturas, que está fora da pauta aduaneira. Nós hoje também estamos confrontados a nível de operadores ou das pessoas que manuseiam a pauta aduaneira, é com muitas leis avulsas que não estão incorporadas no texto ou no diploma que regula a importação e exportação, que, a nosso ver, deveriam estar incorporadas. Por exemplo, qual é a diferença? A diferença é que fica muito disperso. Enquanto eu tenho um diploma legal que regula e estabelece os procedimentos de toda a importação e exportação de um determinado território aduaneiro, há bocado falamos das mercadorias com regime especial de importação, pode vir, por exemplo, uma outra instituição dizer que não. Esta mercadoria, para entrar para o país, é necessário também uma autorização ministerial do Instituto que supostamente se desconhece, mas existe legislação que regula sobre isso. Sei que em tempos estivemos a fazer com a AGT um projeto para se estudar o tempo do desalfandegamento, um estudo do tempo de desalfandegamento da mercadoria. E a conclusão é que chegaram? Não sei se o projeto acabou, acredito que ficou e ia identificar mesmo todas essas pontas soltas no setor que acabavam por ser custos, entre aspas, desnecessários ou não necessários na cadeia. Mas o que é que a vossa prática e experiência vos mostra em relação a isso? Por causa da realidade da conjuntura, começou-se a verificar que há instituições que têm necessidade de emissão daquele tipo de autorização por causa de mais uma receita acrescida. Mas só que isso vai impactar negativamente no preço final e no tempo que as mercadorias podem ficar nos terminais aeroportuários. Nós sentimos, quando eu estava a dizer que queria uma deixa de simplifica... Aeroportuários só? Sim, aéreo e portuários. Mas, na verdade, eu penso que simplifica justamente para sim, não, mas deixa-me só concluir a questão do simplifica. A questão do simplifica, a nível do nosso setor, nós sentimos que existem mas tem forças, simplificar ou não? Forças dispersas. Cada instituição cria o seu programa, cada instituição cria o seu mecanismo e eles muitas das vezes não se comunicam entre si. Único, não? Exatamente. Estava a tentar criar a janela única. A janela única. Hoje, por exemplo, um exemplo muito simples. Existe a janela única portuária que comunica com o sistema utilizado pelas alfândegas no processo aduaneiro, quando os processos estão prontos, que é necessário, que é permitido, né, taxar os processos para poder
retirar as mercadorias, o porto. Mas existe uma instituição que também pertence ao mesmo Ministério dos Transportes, que antigamente era a Inana, agora é a... Hércules? Não. Pronto, é o que é. Pronto. Sim. Que antigamente era a Inana, mas acho que é uma autoridade agora que regula... ANAC. Não é ANAC. Depois hei de me lembrar que o processo de se taxar os armazenamentos da mercadoria já é distinto da janela única portuária. Então poderia-se combinar esforços. Fala-se da janela única portuária, também fala-se do SICOEX, que é o sistema de pré-licenciamento das importações. As importações necessitam de ter um pré-licenciamento que é emitido pelo Ministério do Comércio, que este também supostamente deveria comunicar entre si com as alfândegas, com a AGT e com outros elementos da cadeia de comércio internacional. Então nós vemos que existe uma dispersão de esforço. Então deveria existir. Ou seja, o tal simplifica. Apesar da intenção de simplificar o processo, exatamente, às vezes continua complicado. Às vezes continua um bocado burocrático. E Tá bem. uma última coisa nesta pauta aduaneira, em termos de relevância, né, e que está a causar assim, algum impacto a nível do mercado, ela vem regular que agora todas as mercadorias importadas a nível de correio e encomendas postais devem pagar direitos ou a nível do regime simplificado, são regimes aduaneiros, ou a nível do regime geral. E, muito infelizmente, o fluxo de importação desse tipo de mercadorias é muito elevado. Muito elevado. Antigamente existia uma baliza em termos de valores de mercadoria que deveriam ser sujeitas ao pagamento de direitos aduaneiros que não eram consideradas como objetos de uso pessoal, né? Eu acredito que esta medida, pronto, a pauta aduaneira também ainda está no primeiro mês, né? Entrou em vigor dia 3 e nós estamos a dia 16 ou 17, né? Mas essa medida para nós, despachantes, tem sido a mais alarmante porque conseguimos ver entre aspas, o sufoco dos pequenos comerciantes na retirada das pequenas encomendas, não só os pequenos comerciantes, porque também envolve muitas entidades diplomáticas, mercado petrolífero, porque o que é que está a acontecer? As mercadorias vêm loteadas, são grupagens, né? Vem, por exemplo, uma caixa que vem mercadoria para todos nós, e enquanto não se resolver a questão daquela caixa, há outras caixas que vão chegando e vai criando uma espécie de backlog. Acredito que a Administração Geral Tributária nós, na verdade, Sim. Vamos ouvir. Sim, essa questão, de facto, portanto, a pauta prevê um valor de isenção para as pequenas remessas provindas do viajante. O viajante está isento até 1 milhão de kwanzas. A sua bagagem, os seus pertences e que traz consigo na viagem. Como é que se chega a essa conclusão do valor? O valor está estipulado até 1 milhão de kwanzas, desde que estas mercadorias ou esses objetos que constam na sua bagagem não tenham características comerciais e sejam em quantidades reduzidas. Eu, por exemplo, se portar comigo na minha mala 20 telemóveis, portanto, vamos, obviamente, observar que já tem natureza de quantidade comercial e aí sim é objeto de tributação. Mas dizem que é acima de 1, não? Agora, sim, até 2 telemóveis provavelmente poderá estar ainda isento, no caso. O que ocorre é que para as encomendas postais e correios não existe esta baliza. Portanto, todas as mercadorias estarão isentas à tributação. E há algumas razões para que o legislador alterou o quadro. Portanto, nós tínhamos até então um grande problema que era do registro dessas mercadorias. Portanto, eram mercadorias que os importadores, os pequenos comerciantes, enfim, e qualquer cidadão importava, mas que depois não tínhamos o rastro de comércio destas mercadorias.
o que poderia ou poderá alimentar também a informalidade. O que se pretende com esta medida é efetivamente haver um registro inicial do que é que está a ser importado via correios e encomendas postais. E depois sim haver a tributação. Mas aqui é importante dizer que a tributação é somente para aquelas mercadorias que incidirão taxas. Poderá ocorrer que quem importar pelos correios vai importar uma mercadoria que não tem taxas, vai ser livre de direitos de importação. Então, Independente da quantidade? Independente da quantidade, sim. Esta alteração, Então acho que vamos de começar a facto, usar mais os correios. Pelo menos para aqueles produtos e para aqueles países que há essa possibilidade sim, o de que é que chegar ocorre? rápido Há aqui. muita, inclusive até empresas, né, pessoas coletivas que importavam via correios e até 1 milhão de kwanzas estava isento. Mas essas mercadorias, esses artigos não entravam no circuito normal. Nem na estatística. Exatamente. Portanto, havia aqui uma desvantagem até, ou um benefício indevido a esses contribuintes porque não apresentavam efetivamente as suas contas como deve ser. Então isto significa que agora vamos continuar a ver e cada vez mais as malas serem abertas nos nossos aeroportos? Não necessariamente. Nós temos critérios de análise de risco para a abertura das malas, não é? Há todo um processo antes da mala ser aberta a nível das nossas fronteiras aeroportuárias que, quando chega depois do tapete, aí sim nós já temos efetivamente condições de aferir se essa bagagem consta ou não artigos com características comerciais. Não necessariamente. Também não, para dar alguma tranquilidade, vão pagar sim. direitos. Exato. Porque o comerciante importa e tinha essa concorrência desleal. Exatamente. De pessoas que importavam esses artigos via encomendas postais e não pagavam direito. E então isso degradou todo o tecido empresarial de qualidade no país. Havia destruição da Destruição. atividade econômica. E porquê? E outro mais, Sim. é que tudo isso vem de avião. E nós estamos com uma fatura muito elevada de transporte aéreo. Muito elevada. Porque quem pode importar por contentor não conseguia vender os seus produtos porque outros importam por essa via e não pagam direitos, tornando-se mais competitivos no mercado informal. Portanto, começa a haver aqui um sentido de ordem. Eu gostaria de pôr uma outra vantagem que isto tem, que é os armazéns aduaneiros. Antigamente falava-se na pauta dos armazéns aduaneiros, mas não se dava a importância que agora tem. Porque um dos nossos problemas, nós não podemos ser todos importadores. Nós temos que comprar em moeda local. Eu continuo a dar o exemplo de uma vez, o senhor Massano, na posição do governador de BNA, fez uma reunião com o ministro Nhunga, ex-ministro da Agricultura, com agricultores. E no fim ele perguntou, mas ouçam lá, vocês são agricultores ou são importadores? Porque estamos sujeitos a importar tudo. Porquê? Porque não temos os armazéns aduaneiros. Na economia colonial, toda a gente tinha aqui tratores, tinha máquinas, tinha todos os insumos aqui. Por exemplo, nós tínhamos a preparação dos óleos. Hoje não temos a preparação de óleos, porque não temos cá as multinacionais que tinham cá os produtos à consideração. Quando eles começam a ter aqui os armazéns com as matérias-primas, a concorrência vai obrigá-los depois a fazerem composição de produtos aqui no país. Nós tínhamos aqui o fabrico dos óleos todos. Hoje não temos. Temos a Sonangol, provavelmente a Castrol, e o resto é importado tudo de Dubai, sem empregabilidade, sem incorporação nacional de nada. E a questão das viaturas, também neste caso já temos uma clarificação, que quem importar peças para montar cá está isento. Quem importar viatura completa vai pagar direitos. Porquê? Porque nós sempre tivemos linhas de montagem. Os Land Rovers eram montados cá, os Renaults, os autocarros. Hoje não temos quem queira montar. Não queira. Porque dizem que é complicado, que é difícil. Agora vão ter que fazer uma opção. Nem as peças subsalentes. E a viatura foi desagravada. As viaturas também houve uma redução. Para 50%, Sim, 50% em todas as sim. suas classes. Okay. Já tinham aquelas que estavam isentas, que são mercadorias de transporte de mercadorias. Essas continuam isentas. Todas as outras foram desagravadas para 50%. Portanto, agora, vamos ter, por exemplo, produção de motociclos. Tão simples. Angola tinha 3 fábricas, mas fábricas não é linhas de montagem, tinha fábricas de motorizadas. 3. 2 em Luanda, uma no Amo. Hoje não tem fábricas.
coisas simples. Porquê? Porque quem importa, enfim, está com as facilidades, mas agora quem importar peças e montar está isento. Portanto, é isto que vai criar os armazéns aduaneiros comprarem kwanzas e deixarmos todos da fobia de sermos importadores. Não é porque queiramos ser importadores, mas porque não há cá os produtos em consignação. Rocha Monteiro, todas as máquinas que hoje tem, vinham em armazém aduaneiro. Todos comprávamos ainda tem? Agora tem. Uma empresa antiga. Tem. Mas agora o que é que acontece? Sabe o que é que acontece? Ele importa, mas paga logo os direitos. No armazém aduaneiro não paga logo os direitos. Os direitos só são pagos quando ele vende. Quando ele vende. Sim, ainda existe esse mecanismo. Não, as viaturas. As concessionárias todas fazem isso. Armazéns mas as matérias-primas ninguém faz. Por exemplo, nos plásticos, que temos os polímeros, que é quase igual para todos, quase igual, está toda a gente a importar polímeros. Quando podíamos ter aqui um armazém para comprar em Kwanza, nem sequer precisávamos ter grandes estoques de armazém. Os polímeros são taxa livre na pauta aduaneira. Claro, são taxa livre, mas são todos a importar. Quanto é que fica com prémios de transferência? Sem qualquer sentido de prejudicar relações diplomáticas, porque é que Portugal tem 5 mil exportadores para Angola? Tudo é por prémios de transferência. Como não temos capacidade de chegar ao grande fornecedor, porque o fornecedor diz que o retalho não vendo, então o que é que fazemos? Vamos ao importador, as empresas que investem aqui, e agradecemos, que investem em Angola, as matérias-primas estão a vir de Portugal. Bem, vamos às conclusões. Quanto é que isso custa? Custa muito dinheiro. Precisamos fazer São os prémios de transferência, porque nisso estão todos a ganhar dinheiro. Tá Okay? bem. Nós também precisamos fazer com que as pessoas que publicitem na Zimbo ganhem dinheiro. Vamos a mais um intervalo, é o último deste debate livre, e quando regressarmos, em jeito de conclusão, vamos continuar a olhar para os benefícios da nova pauta aduaneira. Os benefícios da nova pauta aduaneira é o tema em debate esta noite no debate livre da TV Zimbo. Entramos para os últimos minutos. José Severino, qual é o estado atual da produção nacional? A produção nacional da indústria tem um crescimento de 6,4% e a agricultura 6,4% e a indústria 4,5%. Mas se formos para a base, onde incide essa taxa, nós temos que crescer muito mais rápido. E como é que, temos que crescer. O que é que precisamos fazer para crescer mais rápido? É a questão que falamos agora dos recursos serem alocados à agricultura. Porque a agricultura é que é fornecedora de matérias-primas para a indústria. Se não fizermos isso, continuamos dependentes da importação. Dependentes da importação é o agravamento de custos porque não temos dólares suficientes para suportar tudo isso. Já se pode dizer que Angola tem um parque industrial? Tem um parque grande. Mas um parque industrial funcional ou apenas... A funcionalidade dela cresceu porque hoje, por exemplo, já temos mais energia elétrica, que não tínhamos. Já mas temos ainda assim, mais água. diz-se que 80% das empresas operam com geradores. Isso é errado, absolutamente errado. É errado? Pessoas lançam São estudos de homens ligados à economia que acabam por Então digam quem é que disse isso para eu falar com elas, ok? Luanda hoje tem energia. Mas o país não é só Luanda. O Ambo tem energia. Bengala tem energia. O Lubi tem energia. São os maiores parques do país. Estou a falar de indústria. Agora, se falarmos de agricultura, como diz o povo, são outros 500, ok? Sim, sim. Mas está lá as linhas, que é preciso fazer subestações para termos uma agricultura com apoio da energia, ok? O que se põe agora, o princípio da especialização. Nós tivemos uma obsessão durante anos de só fazer produtos alimentares e abandonamos o resto do país. Abandonamos, uma força de expressão, 7 províncias que são do café. A sua especialização, que eles têm que ter, ok? Mas se olharmos lá para o sul, nós podemos ver um produto que é para a cerveja, que é a maçambala, mas também não lhe damos atenção. Agora estamos a mudar de política, é a questão do algodão. Nós temos agora de ter uma política mais abrangente, de acordo com o potencial das regiões.
porque cometemos o erro, muito tempo, dizer que a comida é só comida. Agora, as pessoas que não podem produzir comida precisam ter rendimento, até para comprarem comida. E é isso que nós precisamos especializar, mas ver que na nossa diversidade, que é de clima, nós temos uma área equatorial, uma área tropical úmida, uma área tropical seca e uma desértica. No Namibe, nunca deixamos de produzir a oliveira, mas também tivemos. Deixamos de produzir vinha, mas também estamos a produzir vinho. Portanto, cada região tem o seu potencial de competitividade, ok? Qual deve E o ser a país nossa tem que postura olhar na daqui para transversalidade. frente para- Não pode para tornar, deixar, de facto, o país autossuficiente? não pode deixar, e no quanto cubano, não pode deixar, pode não ser o melhor vinho do mundo. Mas está-se a produzir bom Pois vinho. Angola competia com os vinhos portugueses com a produção de vinho de ananás. Nós tínhamos 17 fábricas de vinho. Hoje não temos nenhum vinho de ananás, estão a perceber? Portanto, tudo isso é o projeto da agroindustrialização. Se a agricultura for forte, a nossa indústria que está a crescer, por exemplo, no algodão, que está a crescer a 4%, duplica, simplesmente. A agricultura pode triplicar o aumento da nossa produção, porque os camponeses têm o DNA, estão lá, sabem produzir, as famílias, os pequenos produtores estão lá. O que é que faltava? Faltava financiamento. Precisamos também melhorar na qualidade da correção de solos, porque temos o calcário todo, os fertilizantes, que ainda não temos a fábrica do soja a funcionar, temos que importar. Agora, se calhar, menos subsídio ao gasóleo para pôr mais dinheiro na agricultura. Tito Cambanges, o país está a tomar determinadas decisões com vista a ajudar internamente e a fazer crescer o setor produtivo no país. Mas que caminho é que devemos? Há pouco defendi a questão da especialização, de nos tornarmos bons em determinadas coisas e não querermos assumir tudo de uma vez. Que pontos é que considera que deveriam ser vistos como chave para que Angola, de facto, alcance este tão sonhado desenvolvimento que nos leva a uma autossuficiência? Primeiramente, Leda, nós devíamos mudar de mentalidade. Eu acho que é um dos grandes caminhos. Nós temos que mudar de mentalidade porque a ideia de que o sentimento de pertença deve imperar sobre todos nós para a angolanidade estar acima de qualquer cidadão, eu acho que deve atravessar cada angolano. Eu acho que este primeiro é um dos pilares fundamentais. Mudança de mentalidade. Eu sei que nós somos muito avessos a mudanças e à medida em que surgem novas reformas, porque com um instrumento como esse, por exemplo, estamos aqui a falar da pauta aduaneira, não se vai agradar vendedores, não se vai agradar compradores, não se vai agradar importadores, não se vai agradar todo mundo de uma vez. Isso leva tempo e quando se está a colocar o interesse da coletividade em primeiro lugar, leva tempo, porque o impacto na vida das pessoas leva o seu devido tempo. E a fome não sabe esperar. A fome não sabe esperar. A fome tem que ser resolvida já. Então, se nós se mudarmos de mentalidade e formos verdadeiramente patriotas, é um primeiro caminho para a mudança. Ser patriota neste caso significaria o quê? Consentir sacrifícios para um bem maior no futuro? Ser patriota significa colocar a Angola no topo das nossas prioridades e colocar sempre o superior interesse da Angola. Dizer assim, nós estamos a olhar para que nós temos quem receba um financiamento do Estado. Por exemplo, nós estamos a dizer que 50% dos emolumentos cobrados, dos emolumentos aduaneiros cobrados na importação de alimentos vai para o FADA. Quem recebe esse financiamento sabe que é dinheiro do Estado. E sobre esse dinheiro não vai abrir uma agência de viagem, mas sim vai verdadeiramente investir na agricultura cá, para gerar emprego, para produzir cá, para gerar riqueza cá e pagar impostos aqui. Isso sim também é patriotismo. São com estes pequenos exemplos que nós nos vamos tornar grandes. Segundo, esses pilares para nós conseguirmos ter crescimento e desenvolvimento sustentável, como sabe, esse ano o PIB petrolífero haverá um gap para com o PIB não petrolífero. E esse PIB não petrolífero vai ter o crescimento que vai ter justamente por causa da potenciação que nós vamos ter com a produção nacional. Esta produção nacional só vai ter essa trajetória de crescimento com essas medidas que estão a ser tomadas. Nós não vamos, obviamente, durante largos anos, nós potenciamos muito, conforme diz aqui o José Severino, que é, potenciamos muito a exportação. E à medida que nós vamos
fazer um incremento das taxas aduaneiras, obviamente quem perde não está a gostar. Não está a gostar, então, obviamente, vai se criar todo um clima de alarmismo na opinião pública, a dizer que as medidas estão a ser mal tomadas. E onde é que vem esse alarmismo? Vem de quem está a perder. É óbvio, quem é que vai perder? São as pessoas que colocavam aqui os seus produtos. Eu tive a impressão que convidaram alguém da área de comércio, não, para vir. Convidamos. Não veio. Não. Então. Lamento, não é? Mas normalmente a questão central, quem mais ganha é quem envia os produtos para Angola. À medida em que nós vamos fazer um incremento das taxas sobre estes produtos e eles não vão conseguir entrar aqui, porque nós estamos a elevar, queremos fomentar a produção nacional, queremos aumentar a produção nacional. Quem não conseguir colocar os produtos cá vai sofrer. Então, essas pessoas que e não vai sofrer o cidadão vão criar o alarmismo social. Pagando mais por estes produtos? Por exemplo, falaram das confecções, que a taxa foi agravada. Hoje mesmo, o Sr. Luís Leles, do BAI, disse que o Sr. Ministro de Estado, com quem estamos a trabalhar, já tem propostas com ele, que vamos começar a produzir algodão. O algodão é uma cultura de 3 meses. Nós vamos ter tecidos. Então, tecido é a razão do aumento da taxa. Talvez um bocado precipitadamente. Gera uma empregabilidade muito grande. Sim. Sim, mas vamos ter tecidos, temos as pessoas mas agora que temos que financiar. Temos pessoas que confeccionem em grande escala. Temos que financiar. Com os padrões de qualidade. Temos que financiar pequenas e médias que algumas pessoas conhecem a nível internacional. Portanto, há critérios e as questões são levantadas também. Vamos precisar de equipamentos, porque não vamos fazer confecções à mão. Portanto, tem que haver divisas para fomentar, e nós estamos a trabalhar, por exemplo, com a FMEA, a Federação das Mulheres Empreendedoras, e com a PDEC, a Associação de Desenvolvimento Comunitário, para fazerem pequenos ateliês de confecção, que são baratos. Precisamos de empregabilidade e em todo o país que quer sair do estado de dependência externa, os materiais de construção e as confecções. Se fizermos isso, é um alívio, porque vamos ter muito emprego, consumo, e o consumo é que faz andar a roda da economia. Luís Luquinda, a reforma estrutural é suficiente ou precisamos de uma verdadeira transformação estrutural? Temos mesmo de transformar as mentes, primeiro. O agravamento das taxas na pauta aduaneira, eu acho que deveria ser implementado, ou os tais 50% que é canalizado para a agricultura, que fosse canalizado na proporção da importação. O que eu quero com isso dizer? Se importa mais frango, era neste setor que deveria se investir mais, para sermos autossuficientes na importação de frango. É a agricultura que vai fazer o frango. Sim. E não usar o dinheiro da importação do frango para promover uma outra cultura que não temos tanta necessidade de importar. Vamos continuar a ter esta falta e esta necessidade. Porque senão vamos continuar a ter um gap na importação de frangos, falou-se aqui em 400 milhões. Não mas vamos... também é porque se consome muito frango, podemos consumir outras coisas. Sim, por exemplo, uma das coisas, uma das mercadorias que agora é proibida a importação são, como é que nós chamamos? Os subprodutos do frango. Exatamente, aqueles pescoços, aquelas... Não, mas está proibida, foi agravada. Tá? Não, está proibida. Está proibida. É de importação proibida. Sim. Então, se nós não tivermos este alcance que é necessário investir ou usar este recurso, como eu tinha dito desde o início, que o medicamento às vezes é feito com o próprio veneno, né? com o próprio produto da importação, pudéssemos ser autossuficientes naquela matéria, naquele produto que estamos a importar. Ele podia financiar o desenvolvimento da cultura. Porque se usamos o dinheiro do frango para o arroz ou para outras culturas não, entre aspas, não é que não sejam essenciais, mas que não tenham um volume muito grande na importação, nunca iremos ser autossuficientes. Você está a dizer produto. Que a taxa do arroz deve ir para produzir o arroz. É isso que está a dizer. Exatamente. A taxa do arroz, a sobretaxa ou a taxa do arroz, para fazer com que sejamos autossuficientes na produção do arroz. Por exemplo, né? Se começarmos a utilizar a taxa do feijão para a produção do arroz, vamos continuar sempre a importar muito feijão e não vamos ter tipos de feijão aqui. Hoje vê-se muito menos o feijão macundo, por exemplo. Hoje há um fenómeno interessante com a questão, já uma parte da produção de feijão.
existem estrangeiros que vêm cá e compram a produção do feijão antes mesmo de ela ser colhida, né? Eu acho que deveria-se olhar para este fenómeno. Nós falamos sobre isso. Não muito de forma pejorativa. Ainda bem que há quem compra, ok? Exatamente, mas que pudesse ser, mas que pudesse ser dar ao produtor potenciado, a garantia de que exatamente. Isto está tinha uma garantia de produção, né? Que pudesse ser potenciado. Se ela produz hoje 10 hectares e escoa todos esses 10 hectares, devia haver a garantia dele poder produzir 15 e 10 escoar e 5 ficarem aqui. E assim sucessivamente, até a medida... Porque o que é que não lhe faz produzir? É não ter a tal garantia de venda, de produção. Isto era só uma parte. Silva, o que é que nos pode dizer em jeito de conclusão? Bem, eu em jeito de conclusão, dizer que a pauta aduaneira tem virtudes e desafios. Virtudes, queria aqui apresentar rapidamente dados da pauta aduaneira ao nível das linhas tarifárias. Portanto, as linhas tarifárias são os códigos pautais onde se enquadram as mercadorias. Nós, na pauta aduaneira, temos um total de 6.007 linhas tarifárias, das quais 2.195 linhas tarifárias estão livres de direitos de importação. Temos 70 linhas com taxas de 55%, 699 taxas de 50%, 324 taxas de 40%, 445 linhas taxa de 30%, 356 linhas taxa de 20%, a taxa de 20% temos 15% de linhas tarifárias, portanto, e 2%, 854 linhas tarifárias. Portanto, esta é a panorâmica técnica do número de linhas tarifárias. Outra nota era observar que, independentemente de o produto ter taxa ou não, mas desde que seja considerado como matéria-prima, insumo ou qualquer artigo que vai ser integrado na produção nacional, ele pode ser isento. Pode ser isento, e este também é uma grande virtude da pauta aduaneira. No caso, a nível dos procedimentos aduaneiros, também há aqui facilitação, no caso, em que os operadores econômicos poderão submeter a submissão dos seus despachos aduaneiros sem terem completamente os seus documentos, o que nós chamamos de declaração incompleta, terão até 60 dias para o fazer, para regularizar, exceptuando aqueles documentos que são obrigatórios, como a fatura, o documento de transporte e as licenças ou autorização dos órgãos. Mas também temos desafios, e os desafios são esses que nós também aqui, os meus colegas também apresentaram. Nós pensamos que é mais um desafio que os operadores econômicos têm de darem um passo em frente face a estas oportunidades de se aumentar a produção nacional e em função dos exemplos que também já vimos que ocorreram. Tito Cambaja é fiscalista, por esta altura pede-se ao cidadão, já disse, tem de colocar Angola acima de tudo, a angolanidade acima de tudo, mas pede-se ao cidadão, sobretudo, um voto de confiança e a confiança na produção nacional. Sim, Leda, eu penso que, tal como dizia Gramsci, o pessimismo da realidade não pode impedir o otimismo da vontade. Eu vejo vontade política em resolvermos esses temas. Agora, é preciso que essas reformas estruturais tenham devidamente o impacto na vida das pessoas, porque, tal como disse, a fome não sabe esperar. E o que se quer é o aumento da produção nacional, que está efetivamente a se conseguir com essa trajetória de crescimento, dado o gap que vai ter o PIB petrolífero. Essa potenciação que vai se ter a cabo através dos 50% do que vai se receber com os emolumentos, que os produtores nacionais vão receber sobre o recebimento dos emolumentos que vão para o FAD. Isto também é uma das vantagens. Essa simplificação em si da própria pauta aduaneira, esses benefícios todos é que visam justamente termos um sistema bom. Esses desafios que os agentes econômicos vão ter sobre o sistema é que vão ser o grande teste que nós teremos sobre o setor. Agora é preciso, eu aqui concordo com o Dr. Luís, que é preciso nós sistematizarmos, olharmos para toda a panóplia legislativa em torno da importação e da exportação, se calhar sistematizarmos num só diploma, tendo em vista toda essa cadeia de simplificação do setor da nossa economia. Obrigada. Coisas péssimas nesta pauta, ninguém está a dizer. Quais são?
Uma delas é que as Forças Armadas, que deviam ser um exponenciador da produção nacional, uma coisa que qualquer artífice faz, beliches e camas, estão isentos. Não pode ser. Tem que comprar no país, porque nós temos hoje das melhores metalomecânicas do continente, porque investimos muito para o apoio ao setor petrolífero. Elas estão paradas, precisam de emprego. Fardas, não pode ser comprar as nossas confecções. Botas, não. As Forças Armadas têm que ser um potenciador. Investir aqui nessa fábrica do Cazengas. Tem que ser um potenciador das compras locais. Não vale a pena. Nós temos um acordo com o ISPA, que é o Instituto de Segurança Social das FAS, para tudo isso. Por exemplo, nós produzimos enxadas. Hoje não produzimos enxadas. Como diz o Sr. Ministro da Agricultura, hoje a enxada também faz leasing, aluga. E a enxada já é metade daquilo que era, já está gasta. Bem, o certo é que... Tínhamos katanas. Nós vamos pôr a Lupral a funcionar. Desculpe interrompê-lo, José Severino. Sim. Estamos a 5 minutos das 23 horas. Ok. Precisamos sair A recolher antes obrigatório? das 23. Recolher obrigatório. Ainda bem que não fazemos parte. Pronto, eu Alguns posso de nós aqui não fazem parte acrescentar desta que geração. as Forças Armadas têm que ser um grande Sim. catalisador da produção nacional. E as Forças Mas há um Armadas desafio também, muito grande para, do Serviço de para Segurança, vocês. Polícia, têm que olhar a produção nacional. Nós já produzimos farda de camuflado no nosso país. Fazíamos o tecido na África Têxtil e as fábricas em Luanda faziam camuflados. Com vontade é possível continuar a fazer. É possível fazer, é tudo Obrigada, isso. obrigada. Portanto, Já não temos... crescer ao dobro, mas precisamos das estradas. E aí está o grande problema. Nós precisamos de fazer manutenção permanente das estradas. Nós não vamos deixar de bater neste ferro quente. Sim. Nós temos que ter manutenção, porque se tivermos estradas, o PIB tem logo um acréscimo de 5%, pelo menos. Obrigada. José Severino é presidente da Associação dos Industriais de Angola, a AIA. Esteve também conosco Luís Luquinda, representante... Queremos pagar portagem. Precisamos encerrar, Dr. José Severino. Luís Luquinda, representante da Câmara de Despachantes de Angola e também empresário. Ângelo Silva, chefe do Departamento de Tarifas e Comércio da Direção dos Serviços Aduaneiros, e Tito Cambanja, advogado e fiscalista, tem também obra no mercado sobre matérias ligadas ao tema que estivemos a abordar esta noite aqui na TV Zimba. Obrigado aos senhores por se terem juntado a nós e por ajudarem a nossa audiência a compreender um pouco mais dos benefícios da nova pauta aduaneira. Senhor telespectador, assim agradecemos pela preferência e fidelidade. Sabe que a Zimbo trabalha para si com prazer há 15 anos. Há 15 anos fazemos história. Desejamos continuação de uma ótima noite e bom descanso. Obrigada pela preferência.